Divino Supremo, raça negra emergindo, fotografando orgulho. Pelo raio das luzes, dos olhos dos seres naturais, naturais. Os chamados sonhar são negros cristais, cadê? Aê, aê, Orideu, Minaraê, Oté. Os chamados sonhar são negros cristais, cadê? Aê, aê, Orideu, Minaraê. Olá, boa noite. Começa agora no Ritmo do Olodum, ao vivo, Cartão Verde, deste domingo, 28 de abril. Começou o Campeonato Brasileiro, a Série B teve início na última sexta-feira. O Vitória estreou no sábado, com derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-1. Na Série A, a estreia do Bahia foi com um triunfo diante do Corinthians. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, que recebe o técnico Dado Cavalcante, que está no comando do time Sub-23 do Bahia, considerado pelo Bahia como um time de transição. Não é isso, Dado? Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer estar participando do programa. Essa talvez seja a alcunha mais correta para o trabalho, né? Que não se trata apenas de jogadores com menos de 23 anos, né? Em algumas oportunidades, alguns atletas eles acabam não performando com a idade de uma categoria, como é a do 20, por exemplo, e acabam tardiamente conseguindo um certo amadurecimento. E esse talvez seja o meu maior desafio. É fazer com que esses atletas possam ter um pouco mais de informação, um pouco mais de orientação para que eles consigam chegar no estágio a jogarem no principal numa condição boa, né? Numa condição de trazer frutos desportivos ou talvez até frutos financeiros futuramente. Bom, isso aí, muito mais a gente vai falar no programa de hoje. Deixa eu dar meu boa noite a Elton Serra, meu companheiro de todos os domingos. Elton, boa noite para você. Boa noite, Ayana. Boa noite quem está nos assistindo. Começou o Brasileirão, né? Agora é a hora que, como diz na gíria, o bicho pega, né? E começou pegando para os dois times, né? No caso do Vitória, uma derrota, mas no caso do Bahia, um jogo difícil que dá uma confiança bastante interessante aí para o Bahia, para esse início de Campeonato Brasileiro. Você começar vencendo um time como o Corinthians dá uma motivação para as duas competições que o Bahia vai ter nesse segundo semestre. E pessoal, ó, logo no início do programa, deixa eu convidar você para participar aqui, ó, pelo nosso Facebook. Aí, nosso Facebook, manda sua mensagem, comentários, perguntas aqui pra gente. Eu já estou conectada aqui para poder acompanhar a participação de vocês. Olha aqui o endereço, facebook.com/cartãoverdeba. E aí a gente vai repercutir o que aconteceu aí nesse início de Brasileiro, Série B, Série A e falar de outros assuntos. Tem uma novidade que eu vou contar para vocês daqui a pouco e eu quero saber até a opinião de vocês aqui na rede social, que eu vou contar daqui a pouquinho sobre o Cartão Verde e tem a ver com os 20 anos aí do programa. Então, daqui a pouco eu conto ainda nesse primeiro bloco, tá bom? Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. O Bahia virou para cima do Corinthians na Arena Fonte Nova, 3-2. No duelo de campeões estaduais, a gente tem os lances. Elton Serra, vamos falar desse Bahia e Corinthians. O Corinthians é campeão paulista, mas que o Carille já tinha reconhecido algumas deficiências, inclusive na defesa, e o Bahia que foi superior e tentou converter as oportunidades em gol com uma certa dificuldade, mas também saiu golaço, né, como o golaço de Rogério. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, ele tem um nível técnico muito maior do que as outras competições. Até essa fase da Copa do Brasil, que o Bahia enfrentou Londrina, não tinha enfrentado um adversário como o Corinthians, né? Um time que tem uma estrutura muito maior do que a dos adversários do Bahia em 2019. O Bahia, aliás, enfrentou poucas equipes de Série A esse ano. Só enfrentou Fortaleza, mais precisamente, nesse ano. E empatou por 2-2, jogando fora de casa, na Copa do Nordeste. Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito mais complicado. Corinthians, dentro das suas características, um time que se fechou muito. O Bahia teve dificuldades de infiltrar, de fazer jogadas por dentro. Começou com o Fernandão e depois o Fernandão acabou saindo por lesão, entrou o Gilberto. O Bahia conseguiu um pouco mais de mobilidade no ataque para furar esse bloqueio do Corinthians e conseguiu, claro, saiu perdendo, mas conseguiu se recuperar muito rápido.
O Roger tinha falado há algumas semanas que é a grande dificuldade de um time que joga em casa, e aí independe do adversário, de você furar esses bloqueios, né? Linhas muito próximas, algumas linhas de 5 até na defesa. Você tem que abrir o campo, às vezes não consegue, aí você tenta filtrar, também não consegue. É um jogo de muita paciência. A gente está vendo o gol do Corinthians, o gol do Pedrinho, que abriu o placar. O Bahia era melhor nesse momento do jogo, foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians criou poucas oportunidades, mas o Bahia teve a capacidade de se recuperar rapidamente, né? De ser um time que não sentiu o gol, e aí o Arthur Caíque conseguiu empatar o jogo logo em seguida, né? Deixar o Bahia aí numa condição de se recuperar dentro do jogo e de conseguir, né, fazer o resultado que lhe era favorável. Então foi um jogo que mostrou o cartão de visitas do Bahia jogando em casa, né? Um time com muita posse de bola, posse de bola no campo ofensivo, um time que conseguiu pressionar o Corinthians no seu campo de defesa e depois conseguiu abrir espaço na defesa do Corinthians. A gente vai ver o segundo gol aí, a gente percebe a diferença entre o Gilberto e o Fernandão, né? O Fernandão é um jogador mais fixo, o Gilberto sai um pouco mais da área, um jogador que vai buscar o jogo pelos lados do campo também, abre espaço para a infiltração dos meias e fez essa jogada, assistência para o gol do Arthur, que conseguiu aí fazer o 2-0. Só lembrando que a entrada de Gilberto foi por causa do Fernandão, que saiu machucado de campo, então foi uma mudança forçada, né, que deu certo. Foi uma mudança forçada e que propiciou ao Bahia a ter um pouco mais de mobilidade ali próximo da área. A gente está vendo o gol do Rogério, que entrou no segundo tempo, e aí fica aquela expectativa do torcedor do Bahia quando o Rogério parece cara a cara com o goleiro, né? Mas dessa vez ele foi muito feliz na conclusão e conseguiu fazer 3-1. E aí o belíssimo gol também é do Cleison, né? Chute de fora da área. Diminuiu ali já nos acréscimos, o Bahia garantiu um bom resultado. E mais, mostrou porque agora o Bahia tem muito mais projeção nacional disputando um campeonato brasileiro de Série A. O Brasil vai começar a enxergar um pouco mais o Bahia, né? Não só ali os gols, os melhores momentos, vai começar a observar muito mais. E viu um Bahia que deve ser esse time aí, a característica desse time para o Campeonato Brasileiro. Um time com muita posse, um time com um jogo bem propositivo, com uma equipe muito intensa próxima da área e que incomoda demais os adversários. Vamos ver fora de casa, né? Foi muito bem contra o Corinthians, tem um jogo difícil contra o Botafogo, que começou perdendo para o São Paulo e que joga em casa no meio da semana contra o Bahia. E aí eu pergunto a Dado sobre as características que o Bahia tem agora com o Roger. Vem tendo, né? Até porque uma metodologia, ainda vai conhecendo o trabalho do Roger, a equipe vai se ajustando ao trabalho dele. Como é que tem sido o diálogo com ele para que se preserve as características que ele busca no time e esse trabalho junto com você? Bom, o Bahia conta hoje com uma equipe bem qualificada em relação aos profissionais da comissão técnica, né? E o trabalho diretamente com o Cláudio Pratos, o Claudinho, que é o auxiliar técnico, está fazendo essa intermediação entre a transição e o principal. Conversei com o Roger rapidamente na semana passada. É curioso, só fazendo um breve comentário, esse momento que a gente vive é um momento de muita correria também, né? O Bahia jogou quinta-feira em Londrina, jogou domingo a estreia do Campeonato Brasileiro. Essa vitória foi importantíssima para a sequência do campeonato. E nisso também está incluso o trabalho, né? Às vezes a gente mal se vê no Fazendão, e tem os compromissos específicos. E o time maior está sendo mais com o Claudinho, que é o auxiliar que permanece em Salvador, quando a equipe viaja, né? 2 dias antes nós trabalhamos juntos, né? Com um grupo que não viajou, com um grupo de transição. Então, essa ligação está sendo muito bem feita. O Dadi está nos oferecendo também as maiores informações, porque é necessário, né? O trabalho tem que ser um espelho. É necessário se adequar em cima do que é proposto, em cima de resultado final. Lógico que as características elas sempre vão mudar. Não vai ter os mesmos jogadores na transição, os jogadores que estão jogando hoje. São jogadores que têm características diferentes, mas o detalhe é tentar se assemelhar em relação ao sentimento, né? A percepção da equipe. E, obviamente, a equipe em si, né, o grupo todo, vem passando essas informações para que a gente consiga desempenhar o trabalho melhor. E do que você chegou a falar? Rapidinho, então, só para a gente não perder as imagens do jogo, do que você viu hoje, qual a sua leitura, a leitura que você faz do Bahia, na estreia do Brasil? O Elton foi muito feliz, eu também concordo que o Corinthians é um time, historicamente, nos últimos anos, antes até do Carille, é um time que se defende muito bem. É um time que joga muito próximo das suas linhas. E jogar contra adversário como esse,
Dentro de casa é até mais difícil, porque o Corinthians joga com a sua defesa e o Bahia joga com a massa por trás, que empurra, que quer atacar, que quer chegar à frente. E o Bahia foi muito maduro no jogo de hoje, né? Tomou o gol, conseguiu a recuperação rápida, não levou para o intervalo de jogo aquele gosto amargo de ter tomado um gol. No único lance de gol do Corinthians, o Corinthians só finalizou uma vez, que foi o chute do Pedrinho. E essa maturidade deu a tranquilidade necessária para cadenciar um pouco mais o ritmo e dar a dinâmica necessária para conseguir os gols. Então, assim, começar vencendo o Brasileiro contra um adversário como esse em casa foi importantíssimo. O Dado citou o Claudinho e é interessante a gente fazer essa reflexão, porque o Bahia hoje tem 3 profissionais que recentemente trabalharam na Série A, né? O Roger estava ano passado no Palmeiras, né, e vem de trabalhos na Série A. O Dado esteve ano passado na Série A com o Paraná, né? Já naquele momento ali que o Paraná já estava pensando em 2019, né, nesse processo de reestruturação do Paraná, que acabou sendo rebaixado. E o Claudinho também passou pelo América como um técnico efetivo, né, na saída do Givanildo. Então, você ter 3 profissionais que têm um conhecimento dessa competição, o Roger no time principal, o Cláudio Prates é o auxiliar, mas também vai ser uma espécie de coordenador, esse elo, né? Exatamente. E você fazendo esse processo com a equipe de transição e conhecendo muito bem jogadores que podem municiar a equipe principal, é uma equipe de trabalho forte, uma equipe de trabalho interessante para manter o Bahia num ritmo que vai ser um ritmo intenso até dezembro, né? É só a gente lembrar que o Bahia, depois dos times, o Fortaleza e o Ceará, que tem as distâncias maiores aí percorridas pelo Brasil, e o CSA, que é um pouquinho antes da Bahia, o Bahia vai ter uma logística muito intensa, 2 competições, e é interessante essa equipe de trabalho conhecer, né, a competição e os jogadores, né? Sem dúvidas. E talvez, posso falar também pelos colegas que eu já conheci antes de estar aqui, né? Talvez seja um momento mais bacana de trabalhar. São 3 cabeças, são 3 profissionais, mas as ideias são muito próximas. A gente pensa muito parecido, então isso também tem sido muito bacana. E olha só, vamos falar um pouquinho do VAR, porque a gente sabe que é a novidade do Campeonato Brasileiro e hoje teve no lance do Nino Paraíba, com um certo delay, né? Mas teve, o torcedor cobrou lá na hora do lance. A gente tem o lance para colocar no ponto e o VAR, daqui a pouco a gente coloca. E o VAR em ação. Pedi a opinião primeiro do Dado sobre o VAR. Como foram algumas finais aqui na Bahia teve, no Campeonato Paulista? O que você está achando aí da novidade e agora no Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho bacana a utilização. Vai minimizar ao extremo aí o lance, os lances, né, que comprometem o resultado do jogo. Eu, como profissional, como treinador, quantas e quantas vezes já fui para o vestiário por ter sido prejudicado com o erro do árbitro. E não que os erros não vão acontecer, mas talvez os erros mais cruciais, os erros de gols, serão minimizados. Apenas um detalhe que eu faço a lembrança, é tudo muito novo, né? Está tudo muito no início. Apenas a questão do lance efetivo do campo, ela precisa ser preservado. A gente sabe que tem momentos do jogo que o árbitro precisa puxar para ele a responsabilidade. Em alguns momentos existe realmente uma puxada, existe uma abraçada, mas essa força, ela não foi suficiente para cometer uma infração, uma falta. E o VAR não vai dar não vai mensurar essa velocidade ou a força que o jogador imprimiu no lance. É apenas um detalhe que eu acho que também os árbitros estão antenados a isso. É algo novo, eles vão também se acostumando, mas eu acho muito, muito legal, muito bacana que isso venha se repetir com um pouquinho mais de eficiência, menos tempo de intervalo, né? Às vezes para demais o jogo. Exatamente. Mas eu prefiro assim do que voltar para casa com a cabeça inchada por um erro de arbitragem. O caso do Nino Paraíba não foi pênalti, está muito dentro do que falou o Dado, né? Não houve força suficiente para derrubar o Nino. E é aquela questão, né? Você vê pausado, câmera lenta, isso. Não tem a mesma velocidade, só quem está ali no campo é que consegue enxergar. Concordo, acho que não pode servir de muleta, principalmente para árbitro assistente, não só para árbitro de central, não. Porque às vezes o cara não marca o impedimento, o VAR vai resolver, se eu tiver errado ele vai me corrigir, então tira um pouco até a responsabilidade do árbitro assistente, né? Olha só, já estou aqui conectada, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está mandando mensagem. Algumas pessoas sempre ligadas no Cartão Verde, como o França Amaral, o Anderson Silva, o Onésio.
o Everton Homer. Obrigada por terem mandado mensagem, mas abraço também para os outros telespectadores, como o Jurandir, o Roberto, o Cal, o Onésio, o Valmir, Mário. Deixa eu só passar aqui uma pergunta, Elton. A gente falava aqui um pouquinho mais cedo sobre a mudança da entrada de Gilberto, a saída do Fernandão. Aí o Roberto Saraiva falou o seguinte: Fernandão é mais jogador que Gilberto, Elton? São jogadores de características diferentes, né? Parecidas, né? Não são idênticas. São dois jogadores de área, mas o Gilberto se movimenta um pouco mais. Na minha concepção, o Roger colocou o Fernandão justamente por essa imposição física dentro da área, sabendo que o Corinthians ia se fechar. Então ele ia precisar muito alçar a bola na área, tanto que o Fernandão se contunde num lance de bola aérea, né? Foi um recurso que o Roger tentou para poder fazer a bola chegar dentro da área, né? Pelo alto. A gente lembra no jogo contra o Londrina também o Fernandão começou e teve uma cabeçada no primeiro tempo, né? Que conseguiu ali levar perigo ao goleiro do Londrina, um jogador de muita força física, fez o gol de empate no jogo do meio da semana. E o Gilberto tem maior movimentação, né? Um jogador que sai um pouco mais da área, que nesse jogo ficou muito bem claro isso, né? Para a assistência dele para o gol do Arthur. São jogadores que talvez qualquer treinador de Série A que gostaria de ter, né? Imagine como aconteceu, o Fernandão se lesionar e o cara olhar para o banco de reservas e não ter um centroavante em reserva, né? E você ter o Gilberto, que é um dos artilheiros do Brasil. Acho que quem ganha com isso é o Roger, com essas duas opções. O que dá para ver aqui é a felicidade do torcedor tricolor com essa estreia, viu? Muita gente mandando mensagem com Bora Bahia. E olha só, o França fala o seguinte, foi a melhor partida de Eric Ramírez? Desde que ele retornou da seleção, sim, mas a gente tem visto com o Roger ele tendo um pouco mais de movimentação, né? Ele começa como meia central, mas tem muita liberdade de cair para os lados do campo, né? De apoiar o lateral. Ele é um meia central e tem essa movimentação muito intensa ali entre as linhas. Por ser um jogador muito criativo, entra muito na área. Tem tido mais liberdade com o Roger do que teve com o Anderson. Não que o Anderson tenha utilizado ele de uma maneira incorreta, até porque o Anderson que lançou o Ramírez e que projetou o Ramírez nacionalmente. Mas é um jogador que talvez aí está se sentindo mais à vontade, né, nessa posição, protegido por dois volantes, o Elton e o Gregory que jogaram hoje. Jogaria o Douglas Augusto, mas ele pertence ao Corinthians, é um jogador também que tem protegido ali para o Ramírez ter essa liberdade de movimentação. Eu acho que ele tem evoluído e é natural para um jogador de 18 anos essa evolução, ele vai oscilar bastante. Agora parece ser uma competição que ele não sente, né? Porque ele estreou na Série A, ele estreou contra o Sport, colocou bola na trave, depois fez gol contra o Botafogo e contra o Corinthians se sentiu muito à vontade também. Acho que essa personalidade vai fazer com que ele cresça dentro da temporada. Bom, agora vamos para a coletiva. Roger Machado foi decisivo hoje, colocou o Roger em campo e ele participou dos 2 gols do Tricolor. Vamos ver o que o treinador achou da partida? A nossa equipe se mostrou muito madura dentro do jogo. Mesmo tendo saído atrás, no final do primeiro tempo a gente conseguiu igualdade e ir para o vestiário, estando com igualdade no placar. Né? E talvez não merecêssemos descer para o vestiário com o resultado de 1-0, porque nós produzimos muito. Enfrentamos um grande adversário e soubemos na segunda etapa com tranquilidade, jogando o nosso jogo, né? Um jogo apoiado, de circulação. Sabemos que o Corinthians é forte nas suas transições. Apertamos como deu para apertar, dentro do campo adversário, obrigando o Corinthians muitas vezes a quebrar a bola e a gente disputar pela segunda. E foi um jogo que se transformou num belo cartão de visitas. Mas é importante sempre salientar que é o início de tudo. Mas hoje a gente sai satisfeito, feliz, imagino que o torcedor também, por esse triunfo que nos dá a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bom, atendendo aí, sem querer, os pedidos aqui do Leanderson, que mandou mensagem para a gente. Obrigada, Leanderson, falando o seguinte: boa noite, Ayane e Elton. O Bahia mandou muito bem. Não podemos deixar de enaltecer o trabalho do treinador Roger Machado. Como eu chamei aí a coletiva, falando que foi justamente ele que fez com que o Bahia colocou o Rogério e fez com que o Bahia saísse vitorioso hoje. Ele falou o seguinte: pergunta para o Elton sobre a zaga do Bahia. Ainda pode melhorar ou tá bom pelo que você viu hoje? Do futebol, tudo pode melhorar, né? O Bahia levou 2 gols. Eu acho que o primeiro gol
se desenhou um pouco antes, né? O Pedrinho tendo muita liberdade ali entre as duas linhas defensivas, sempre de frente ali para os zagueiros, mas é uma zaga que está se conhecendo, porque o Hernando não era titular. A gente lembra que Lucas Fonseca e Thiago foram titulares durante muito tempo. O Jackson substituiu o Thiago quando o Thiago foi para a Argentina. E agora entrou o Hernando, né? Eu acho que é uma zaga que está se conhecendo e um sistema que mudou até a saída de bola. A gente lembra que o Anderson saía com 3, deixava o Moisés praticamente como um ponta pelo lado esquerdo, o Nino mais preso. Agora o Nino tem um pouco mais de liberdade para sair, né? O volante vem para buscar fechar. Eu acho que é uma adaptação que vai acontecer ao longo do campeonato. Ainda tem o Douglas, que pode voltar no lugar do Anderson, um goleiro também, que faz parte do sistema defensivo. Então, acho que tudo pode melhorar. No caso do Bahia, a tendência é que isso aconteça. Olha só, agora a gente vai ouvir o Carille, né? Para ouvir o outro lado agora, o técnico do adversário Carille. Roda pra gente. Estamos vindo de jogos decisivos, onde, pela intensidade dos jogos e pela entrega, acabamos ficando sem algumas peças. Procurei manter o mesmo time de quarta, né? Mas começamos com dificuldade, aí eu acabei trazendo o Ramiro para fazer aquilo que eu sei que ele faz bem, soltando mais o Pedrinho por dentro. Mas o que mais me incomodou hoje assim foi os erros de passe, né? Eu sabia, no primeiro tempo, na hora que deu 62% de posse de bola para nós, isso é claro que o adversário vai jogar no erro e a gente acabou errando bastante, né? E o Bahia soube aproveitar as oportunidades. Bom, agora é hora do nosso quadro especial, hora de saber o que Elton Serra preparou para a gente. Chegou a vez do Olho Tático. Elton Serra, Olho Tático, tem participação especial hoje? Hoje o Olho Tático é especial e as pessoas vão saber daqui a pouco, porque você vai contar, né, Ayana? Daqui a pouco, porque esse Olho Tático é especial. Por isso, Dado Cavalcante, eu sempre peço permissão para os técnicos que vêm aqui ao Cartão Verde, de poder usar esse telão para falar um pouco das táticas. Agora não preciso pedir permissão, porque o Dado vai estar aqui junto comigo. A gente trouxe algumas situações de jogo que ilustram muito o que foi a partida entre Bahia e Corinthians. Linhas fechadas, né, Dado? A gente falou aqui, ó, duas linhas de 4 aqui, se fechando muito, o Bahia tentando esticar essa bola para chegar ou no Fernandão, ou nos pontas, né? E sempre o Arthur Caíque afunilando, entrando aqui, fazendo o jogo por dentro. E o Bahia sentindo dificuldades, né, com essa defesa do Corinthians. Se percebeu, só aproveitando a oportunidade, vou dar... Sim. O bacana do Corinthians são essas proximidades aqui. A gente percebe que os dois estão livres aqui, mas não é que não estão livres, assim. Os jogadores do Corinthians, eles conseguem tirar a linha de passe muito facilmente e essa proximidade das linhas faz com que a recuperação, quando a bola entra entre as linhas, é muito grande. Então, é difícil de pegar essa bola entre as linhas e conseguir progredir. Esse talvez seja o ponto mais forte do Corinthians aí em campo. E a gente estava falando do Ramires, a gente está vendo aqui o Ramires por dentro, o telespectador que perguntou, né, Ayana? Pode soltar que a gente vai ver aqui o Ramires e o Arthur Caíque por dentro e tentando fazer essa associação aqui o Mano por já dentro atacou a bola. E a bola não conseguiu entrar. E o que é que acontece? A bola vem no Nino e o Ramires vai fazer esse movimento diagonal para sair, para tentar uma outra alternativa, né? Porque é muito difícil passar por uma defesa tão fechada como essa, né, Dado? Exatamente. Na primeira dificuldade existe impaciência, existe afobação e o Bahia não teve isso, né? Tá rodando a bola aqui para tentar chegar agora no Arthur, para abrir o campo e tentar encontrar espaço. E o Ramires já voltou para dentro, né? Aí a jogada no 1 contra 1 e a defesa consegue afastar. A gente está vendo agora um lance que vai resultar no gol do Bahia. É uma jogada, a bola sai aqui para o Arthur, que já está do lado direito. E a gente vai ver o movimento do Arthur Caíque. O Nino vem para abrir o campo, né? E o Arthur Caíque vai fazer esse movimento que a gente já viu algumas vezes ele fazer no Bahia, que é se posicionar ali como um segundo atacante, né? Junto com o Gilberto, nesse caso, que já estava em campo. E aí sai o gol, né? E a gente vê no segundo gol, o gol da virada, aquilo que a gente falou aqui também do Gilberto. A diferença para o Fernandão, né? O cara que sai mais, né? Que vai buscar o espaço vazio, que ataca um pouco mais o espaço e que vai fazer, né, esse jogo diagonal e encontrar sempre um jogador dentro da área, né? Foi o segundo gol que a gente viu aqui, o gol do Arthur. Essa
movimentação, e principalmente com um adversário que tem um sistema defensivo muito forte, e levar 3 gols, a gente sabe, para o Corinthians é muito raro, foi fundamental, né, para que o Bahia construísse esse jogo, né? Concordo. Assina embaixo, tudo que você falou aí. Pois é, então a gente tem esse olho tático especial com a participação do treinador. Não. É claro que ele tá numa situação aqui que ele é... Foi bacana, só falei do Corinthians foi bacana aqui. essa novidade, viu? Mas é legal ouvir quem está no campo, mesmo a gente sabendo que é o Bahia que está envolvido aqui, mas tem um adversário e são outros 18 que o Bahia vai enfrentar no campeonato, que vão ter dificuldades parecidas ou dificuldades até maiores, né, num campeonato brasileiro que é tão difícil, né? Adaptação, né? A cada jogo uma nova história, uma nova dificuldade. Hoje o Bahia conseguiu, com méritos e com eficiência, passar por essa dificuldade que foi o jogo contra o Corinthians. E agora bola para frente e pensar no próximo. Com você aí. Olha só, agora que como a gente está nesse bloco aí falando do Bahia, vamos para um momento fofura, que o que você vai ver a seguir é um vídeo que está rodando aí na rede social de um garotinho que é um artista nato. É melhor vocês assistirem. Roda aí. Pai. Você quer ouvir que música, pai? Mãe. Você quer ouvir que música? Diga aqui pro papai. Aqui. Você quer ouvir qual? Essa? Quem é que tá tocando aí? Quem tá tocando aí? Amorzinho. Então pronto, pode tocar. Cadê o seu violão? Meu Deus, já vi esse vídeo no mínimo umas 10 vezes, eu mesmo encaminhei. Sensacional. E é o seguinte, a gente não tem identificação dessa fofura aí que a gente viu, nem do pai, mas o músico Armandinho, que vocês sabem, vem muito aqui na TVE. Então, ele quer muito conhecer a família, quer conhecer o garotinho. Se você conhece, contata aí nossa produção. Pode ser por rede social, pode ser por nosso telefone, que é o 31 16 7383. Esse é o número do nosso núcleo de esportes. Vamos tentar promover esse encontro, porque vai ser muito bacana. Olha a performance dele, sensacional. Então, eu estou até com minha rede social aqui aberta do Facebook, a minha não, né? Do Facebook da gente aqui, do Cartão Verde. Então, se você já souber ou tiver uma forma da gente encontrar, pode deixar aqui nos comentários. E eu vou aproveitar que eu já estou aqui. Tem uma pergunta muito bacana. O Rony Caio. Rony, obrigada aí por sua mensagem. Ele queria saber um pouco mais da sua história no futebol. E aí eu aproveito e eu também queria te fazer uma pergunta. Como é que foi essa transição? A escolha de, nesse momento da sua carreira, deixar de treinar times profissionais e abraçar um projeto como é o projeto do Bahia? Bom, eu comecei muito cedo. Eu tive minha primeira experiência como treinador profissional com 24 anos de idade. Na época nós fomos campeões com a Ubra em Rondônia, em Ji-Paraná, e eu fui o treinador mais jovem do Brasil a conquistar um título estadual. Tudo começou no profissional a partir dali. Antes disso, tinha sido atleta, meia boca, não era lá essas coisas. Me profissionalizei cedo, mas não dei sequência na minha profissão. Trabalhei no Santa Cruz. Trabalhei na base do Náutico e do Esporte, até chegar a minha primeira oportunidade como treinador em Rondônia. Tive que dar uma rodada grande para até chegar lá. E aí eu tive uma sequência de participações em equipes intermediárias até chegar numa coordenação técnica de base do Santa Cruz. O Santa Cruz passava por uma dificuldade enorme na época. Eu vou tentar ser um pouquinho rápido, porque a história tem anos aí, são 13 anos aí de história. E o time não classificou na Série D do Campeonato Brasileiro. Passava por uma das maiores crises do clube. E no segundo semestre eu assumi como um treinador para fazer um trabalho justamente de ressurgimento. Peguei alguns jogadores do sub-20 do clube, alguns jogadores que se destacaram na região, no campeonato estadual, e alguns outros que não foram utilizados no time profissional, né, com valores mais baixos. Nós construímos um time para disputar a Copa Pernambuco, que era uma competição alternativa.
Nós conseguimos o título da Copa Pernambuco, nós somos campeões da Copa Pernambuco, né? Mas o principal não foi o título, não foi a conquista. O principal foi o que aconteceu 2 anos depois. E o Santa Cruz foi campeão estadual, com a base do time que foi criado lá atrás comigo, com jogadores que surgiram de casa mesmo, com Natan, Memo, Renatinho. Um desses atletas, inclusive, é o nosso camisa 9 hoje, o Gilberto. O Gilberto fez parte desse processo no Santa Cruz na época. E conseguiu alavancar não só o time financeiramente, como reerguer a estrutura, o pensamento, enfim. E o Santa Cruz passou da D para C e tudo começou nesse projeto. A minha vinda, fazendo associação, a minha vinda para o Bahia, nesse momento, me fez dar um start e relembrar o que eu passei naquela oportunidade. E existem vários motivos pelos quais eu estou aqui hoje, né? Muitas pessoas me questionam, mas como assim? O que é que você vai fazer numa equipe alternativa? Porque na verdade é uma equipe alternativa. E o primeiro de tudo entra na conversa que eu tive com as pessoas que fazem o Bahia hoje. Com o Diego Serra e com o presidente. O Diego Serra eu já o conhecia, nós trabalhamos juntos no Ceará. Ele deu a volta no Brasil para contar a história do projeto. E eu percebi que não era apenas um trabalho de um time alternativo. Era um projeto sério, um projeto que visa montar uma comissão técnica, um projeto que visualiza os benefícios que podem acontecer no Bahia, inclusive até oxigenando o calendário do clube futuramente. E o fato de ser o Bahia hoje, como o Bahia é, um clube muito organizado, pesou, influenciou diretamente. A questão desportiva para mim, ela acaba também trazendo um pouco de retorno, né, a uma condição que já foi vivida lá atrás. Existe uma relação treinador-atleta, num momento, muito diferente do que era antes, do que era anteriormente. Eu sempre costumo falar assim, mesmo quando eu comecei muito jovem, a maioria dos clubes que eu trabalhei, os jogadores eram da minha idade ou mais velhos que eu até, né? Eu trabalhei com 24 anos, eu era treinador. E muitos jornalistas me questionavam sobre o quão difícil é tratar com um jogador mais velho, com estrelas, com medalhões. E eu sempre falava, não é difícil. Na verdade é até mais simples, porque você olha no olho, você fala verdades, você não precisa interpretar nada. O difícil é trabalhar com jovens. E eu estou fazendo investimento também na minha profissão, na minha carreira. Eu estou pegando jovens profissionais, não são mais amadores, não são base. São jovens que são conhecidos às vezes da torcida do Bahia. São jovens que têm empresários nas costas, alguns que favorecem, outros que prejudicam. Eu estou usando jovens num momento onde a rede social, ela domina o ambiente. Então, assim, é uma coisa diferente para mim também. Eu também estou enxergando longe essa minha passagem no Bahia. Eu também estou me preparando ainda mais. Porque, como eu já falei, tratar com os medalhões, os caras já rodaram o Brasil, o mundo, já construíram uma história. E lidar com esse... Eu tenho amizades com pessoas que eu já trabalhei. Eu tenho amizade hoje com o Alex. Trabalhei com ele no Curitiba. Eu tenho amizade muito próxima com o Lúcio Flávio, que foi auxiliar técnico também no Paraná agora. Nós trabalhamos juntos e ele virou auxiliar técnico hoje da casa. Então, assim, é muito mais fácil o convívio com eles. A maturidade, né? Exatamente. O jovem, não. O jovem é um pouquinho mais difícil, às vezes mais rebelde, às vezes mais detalhista. Então, isso também me fez seduzir para construir um trabalho a médio prazo. Não falo longo, né? Eu tenho um contrato de 1 ano no Bahia, então um trabalho a médio prazo. Que eu possa enraizar também alguns conceitos, algumas ideias e que eu possa contribuir com o trabalho. Pessoal, daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho mais aí desse trabalho que vai ser feito no Bahia, mas deixa eu dar um recado importante, presta atenção no que eu vou falar, porque hoje é o último domingo de exibição do Cartão Verde. Mas não fique triste não, o programa só vai mudar de dia. Cartão Verde diferente e um novo horário. Agora nosso encontro é segunda-feira, às 7 da noite. 1h e 15 minutos de muita resenha. Um programa mais interativo, onde você é peça fundamental do nosso esquema tático. Mais tempo para você participar, com mensagens e por vídeo, com comentários, opiniões e perguntas. Elton Serra traz os detalhes do jogo no quadro Olho Tático. Eles aparecendo por dentro, né? E
E tem mais novidades, notícias atualizadas direto da redação, esportes olímpicos, esporte amador e muito mais. Um cartão verde diferente e um novo horário. Agora nosso encontro é na segunda-feira, às 7h. Olha aí, então é isso, pessoal. A novidade é essa, a gente vai mudar para segunda-feira. O programa já tem 20 anos, a gente está há 20 anos no domingo, mas a mudança é pensando em você que está aí assistindo a gente, até porque é uma mudança estratégica, vai permitir que a gente consiga trazer mais convidados para o programa, porque é muito difícil a gente trazer num pós-jogo, depois da partida, ou os dois times estão fora. Então, para você que quer acompanhar, quer ouvir um pouco mais o dado, outros técnicos, jogadores, vai ser uma coisa mais rica para o programa e a gente vai vir também com um formato diferente, com muitas novidades, né, Elton? E principalmente dialogando diretamente com quem está nos assistindo, né, através das redes sociais. As transmissões que tanto pedem, você falou na semana passada, calma, gente. As lives, sempre cobram as lives. A gente vai ter live agora. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, eu acho que o cartão ganha mais 15 minutos. Ainda tem esse detalhe, né? A gente com 1h15 de programa. Vai ser legal, vai ser bacana. Toda segunda-feira a gente fazer o resumo do fim de semana, debater um pouco mais o futebol, debater outros esportes e dar voz à galera, né? A todos que nos assistem, que participam do Cartão Verde através das redes sociais. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida parada aqui no Cartão Verde. No próximo bloco tem a estreia do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Fica aí, voltamos já. Estamos de volta. O Vitória perdeu de virada na estreia da Série B, 3-1. A gente tem os lances. Elton Serra, primeiro que, deixa eu falar de Ribeirão Preto, que eu conheço bem, faz um calor. Então, jogar de manhã em Ribeirão, o Dado concorda que eu já vi ele... Então, isso já atrapalha. Eu gostaria de começar de novo, eu já falei isso aqui algumas vezes, parabenizando a CBF por esse grande dia e horário que eles colocaram aí, 11 da manhã. É interior de São Paulo, faz calor do mesmo jeito. É um calor que o Vitória tentou se adaptar, inclusive. A gente viu os gols foram no segundo tempo, né? Saiu na frente o Vitória, com o garoto Kaique. Mais um jogador da base aparecendo aí. Só que o Botafogo teve uma rápida reação, né? O Tencati até conseguiu melhorar em algumas situações a equipe do Vitória, mas se esbarra principalmente na limitação do elenco, né? A gente vê o gol da virada, foi um pênalti muito bem marcado, que o jogador Rafael conseguiu fazer de pênalti e fez o terceiro também numa falha da defesa, na saída de bola, logo depois do gol, inclusive. O Ed Carlos saiu errado e depois tentou cortar e fez contra, né? É uma situação que a gente já tem visto no Vitória ao longo da temporada. E saiu o Chamusca, chegou o Tencati e algumas situações não conseguem ser corrigidas. Jogaram dois zagueiros experientes, o Vitor Ramos e o Ed Carlos, jogadores de Série A, de grandes clubes, que não conseguem jogar em linha alta. Quando o Vitória tenta fazer essa proposição de jogo, quando perde a bola, a recomposição é muito lenta. Então é uma situação que se esbarra muito no elenco que ele não tem grandes opções para poder fazer essa mudança. O Vitória sente muita dificuldade de entrar na área adversária. Ontem, pegando os scouts, os números, o Vitória teve apenas, da sua posse de bola total, apenas 20% no campo ofensivo. É muito pouco. O time não consegue criar, não consegue entrar na área adversária. Conseguiu no início do segundo tempo fazer o gol, mas sentiu muitas dificuldades. O Botafogo vem de um campeonato paulista, então já é uma equipe que disputou uma competição mais forte do que o Vitória, por exemplo, que foi eliminado numa primeira fase de estadual. E o Vitória vai ter que, a gente já disse isso aqui algumas vezes, reformular para poder disputar em alto nível a Série B. É importante lembrar, né? O Paulo Carneiro foi eleito presidente no meio da semana, não teve tempo ainda de fazer qualquer mudança e eu acho que essa semana, até o jogo do sábado contra o Vila Nova, o Vitória vai tentar reformular. É bem verdade que já anunciou 3 contratações, né? A renovação de um zagueiro, que era da base e acabou saindo, Carlos, e 2 jogadores do Bahia de Feira, que disputaram o Campeonato Baiano, né? O lateral direito, Van, que foi o melhor lateral do campeonato e que a gente já falou aqui, né?
É um jogador que era para Bahia e Vitória observarem, e o Vitória acabou levando. E o Gabriel Bispo, que é um meio-campista, um volante, que também é um jogador interessante para o Vitória utilizar. Vai começando aí uma reformulação para a Série B, mas foi um cartão de visitas aí para o time de que a Série B não vai ser fácil não, vai ser dureza, não só para o Vitória, para outras equipes tradicionais a gente já viu tropeçar, inclusive, nessa primeira rodada. Eu acho que o Dado pode falar o que é a Série B, o diferencial que o time tem que ter para subir, pela sua experiência que você tem, pelos times que você passou. Bom, eu conversava em off com o Elton, né? A Série B, diferente da Série A, é uma competição onde o lanterna e o líder, tecnicamente, possuem uma diferença muito pequena. Talvez em número de pontos até essa diferença seja grande, 10, 12 pontos, mas a diferença técnica não é tão grande assim. São adversários mais parecidos, mais iguais. Essa Série B não tem nenhuma equipe hoje com um passaporte pronto para retorno, né? Como já aconteceu com Corinthians, com o Internacional recentemente, com Palmeiras, enfim. As equipes estão basicamente no mesmo nível, inclusive do ponto de vista financeiro. O que é ruim para alguns, mas para os outros também eles acabam ressurgindo. Talvez, eu já falei isso também internamente com amigos, o grande favorito para o acesso, na minha opinião, é o Bragantino. É um time que não tem peso nenhum, não tem responsabilidade nenhuma nas costas e tem um aporte financeiro do Red Bull. E já estreou com vitória na Série B, né? Isso. Tem um aporte financeiro para o Red Bull bacana, tem um time muito bom, um time que acho que chegou nas quartas do Campeonato Paulista. A melhor campanha da primeira fase do Paulista. Exatamente. Então eu acredito o Red Bull como o principal, o time a ser batido na Série B. Os outros, eles vão se engafinhar, vão buscar os pontos necessários para construir uma regularidade num campeonato extremamente disputado, muito mais brigado do que é a Série A. A Série A a gente entende um pouco mais os momentos do jogo, né? Na Série B a transição já está muito próxima da organização ofensiva, enfim, isso está muito mais interligado do que a própria cadência do que é a Série A, em termos também de qualidade técnica. Então o diferencial mesmo é a disposição, às vezes, é a vontade, é o detalhezinho que faz a diferença entre uma vitória, um empate fora de casa e o somatório de pontos até chegar ao acesso. Vou adiante, pessoal, porque o tempo está passando tão rápido hoje. Então, a gente vai para o Memória Cartão Verde, que traz uma reportagem de 2003. A gente falou aqui da mudança de gestão. Paulo Carneiro vai ter trabalho? Então, Paulo Carneiro era o presidente do Vitória e tinha um projeto inovador para o Barradão. Vamos rever. O maior sonho ainda é a construção do moderno complexo na Avenida Paralela, adaptado inclusive para sediar uma Copa do Mundo. Mas enquanto o novo estádio não é realidade, o Vitória vai oferecer melhores condições para quem for ao Barradão. A diretoria apresentou hoje o projeto Barradão Cidadão, que vai proporcionar ao torcedor mais conforto e segurança. A mudança da relação do torcedor com o estádio, buscando que outras pessoas das mais diferentes classes sociais de Salvador, torcedor do Vitória, possam ir ao estádio com segurança, com conforto, e vamos buscar atender a todos esses requisitos. O projeto visa facilitar a ida do torcedor ao Barradão, além de boas condições nas dependências do estádio. Uma das principais reclamações da torcida rubro-negra sempre foi em relação ao acesso. Já a partir do Campeonato Brasileiro, o clube vai disponibilizar o Expresso Barradão, um sistema de transporte alternativo criado para beneficiar a torcida. Vai ser um negócio mais viável para o torcedor ter mais acesso, que o Barradão, infelizmente, é ruim o acesso, a gente sabe isso. Não é nem o acesso, é a saída que é o pior. O jogo 9h45 da noite, a gente sai meia-noite e não tem mais ônibus. Esse que é o perigo. Então, com mais acesso de ônibus comum, além desses ônibus, e esse que vai ter o executivo desse Vitória Novo aí, a gente quer um ônibus mais comum. No estádio, o torcedor terá à sua disposição cadeiras numeradas, estacionamento VIP, além de um ouvidor, uma das exigências do futuro Estatuto do Torcedor. A ouvidoria será a caixa de ressonância do torcedor. Nós estaremos lá para acolher os anseios, as queixas, os aborrecimentos, as contrariedades que o torcedor porventura possa ter no estádio. Levaremos isso à diretoria para tentar viabilizar aquela queixa, tentar solucionar o problema e fazer com que o torcedor fique satisfeito em ir ao estádio.
Para o presidente da Federação Baiana, Edinaldo Rodrigues, as medidas serão importantes para o nosso futebol. Um grande projeto para o estado da Bahia. Isso não atinge apenas o Vitória, é muito maior do que se imagina e é um salto de qualidade que dá ao futebol baiano justamente nessa proposta inovadora e uma iniciativa das mais arrojadas do presidente Paulo Carneiro. Bom, Elton, mas se essa foi a intenção agora, primeiro vai ter que pensar na reformulação, né? Tem muitas prioridades antes de uma arena. Hoje o Vitória, o próprio Paulo Carneiro já disse isso, pretende jogar a Série B na Fonte Nova. Já é a arena que o Vitória pretendia ter em 2003, né? Então foi um momento onde o Vitória realmente deu um passo importante na sua história, né? Um time que cresceu muito no cenário nacional e chegava em 2003 em condições realmente, estava naquele momento disputando a Série A e dava um passo importante para ser, por exemplo, o que foi o Atlético Paranaense, o que é o Atlético Paranaense. Só que teve a queda para a Série B e depois a queda para a Série C, o Paulo Carneiro saiu e a gente já sabe tudo o que aconteceu. Então vai ter que recomeçar, se reestruturar para tentar de novo ter esse progresso que pensou o Paulo há anos atrás. Agradecer a audiência de Alagoinhas, aqui no Facebook da gente, o Paulo Pinheiro falou: a galera de Alagoinhas ligada no Cartão Verde, obrigada, viu, pela audiência, beijo aí para Alagoinhas. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. Cartão Verde de volta e com temas que a gente precisa abrir espaço: racismo e preconceito, que são problemas graves dentro da sociedade e especificamente dentro do futebol. O tema foi discutido na manhã de ontem no auditório do Sindai, em Salvador. O racismo e o preconceito são problemas graves na sociedade. No futebol, não é diferente. Para falar sobre o assunto, a Frente Esquadrão Popular promoveu o segundo debate sobre racismo no futebol. É um tipo de pauta que não combina com futebol, mas combina sim. Futebol é algo hoje que é intrínseco à nossa sociedade. Não dá para a gente dissociar mais o futebol da nossa sociedade. Ele é um reflexo da nossa sociedade. Um coletivo que foi criado dentro do Esporte Clube Bahia para debater as questões raciais no campo. Assuntos que antes eram tidos como tabu. O jornalista Elton Serra destacou a importância da promoção dos debates e afirmou que não é possível fazer a distinção entre o futebol e a sociedade. Eu acho que esses encontros são importantes porque você tem torcedores que frequentam estádios e que, de repente, adotam comportamentos coletivos ali que não fazem parte da nossa sociedade e que conscientizam outras pessoas para que a gente possa ter pelo menos uma sociedade igual, né? Não possa ficar discutindo o tempo inteiro sobre racismo, principalmente racismo no esporte, porque as pessoas, eu acho que deveriam se tratar da mesma maneira, independente de raça. Há episódios de racismo dentro do campo que geram repúdio da sociedade ou repercussão midiática. Mas para o comentarista, é preciso ampliar o debate também sobre o racismo institucional. Por muitas vezes o preconceito, ele não é um preconceito explícito, principalmente no esporte, né? O cara ser chamado de macaco e etc. Mas existe um preconceito, um racismo institucional, que às vezes o cara é tirado ali de cargos de liderança por achar que aquela pessoa não tem a capacidade. Então, acho que esse é o pior racismo no futebol, né? A gente vê poucas lideranças negras dentro do esporte, né? Milena Brito, ex-atleta profissional, destaca a importância da integração da sociedade no debate. Estamos tentando, através de palestras, tentar resolver, não apenas resolver, mas buscar uma forma de confrontar esse tema tão importante hoje, que é o racismo no futebol. A abordagem sobre a criação de ações afirmativas para enfrentamento do racismo no futebol ficou a cargo da pró-reitora da Universidade Federal da Bahia. É fundamental, né, que o direito de acesso dessas pessoas sejam garantidos em todas as esferas da sociedade, na vida política, na vida econômica, né, no campo dos direitos. E essa é a forma da gente conseguir, de fato, refletir e tentar caminhar para uma sociedade mais igualitária. Bom, e Elton, que vocês viram na reportagem, esteve lá na mesa como um dos palestrantes e uma das pessoas para debater, acho que pode falar melhor sobre essa questão do enfrentamento. Não é só o preconceito que existe, até quando a gente fala de
futebol feminino, me marcou muito as histórias de xenofobia. Então, são uma série de questões que o futebol envolve, infelizmente, negativamente, né? Essa questão que foi tratada ontem também se estendeu a outros tipos de ofensas, né, de crimes dentro do futebol, né, como a própria xenofobia, o machismo, que ainda é muito grande dentro do futebol. Eu acho que é uma atitude bacana quando você vê torcedores se preocupando com isso, né, tentando mudar um pouco o comportamento da torcida no estádio. Não que o torcedor vai deixar de xingar, que vai deixar de criticar, que vai deixar de pressionar, né, mas eu acho que o comportamento que é levado do estádio para fora e de fora para o estádio, esses comportamentos eles não podem ser mais proliferados dentro do futebol, dentro do esporte. E dentro da nossa sociedade, né, que vive uma transformação, que vive uma época de reflexão, de autorreflexão. Eu acho que esses encontros são muito bacanas para que a gente possa discutir um pouco a nossa sociedade. E o futebol, ele é um carro-chefe importante nisso, né? Ele ajuda a entender um pouco o comportamento da sociedade, principalmente do torcedor. Então, acho que parabenizo, inclusive, a iniciativa da Frente Esquadrão Popular, que promoveu esse debate, não só torcedores do Bahia, tinham torcedores do Vitória também, torcedores de outros clubes, para estender um pouco mais isso para a sociedade. E olha só, quando a gente está na reta final, a gente tem uns minutinhos para fechar esse bate-papo que a gente teve tão legal aqui no programa com o Dado Cavalcante, falar dos desafios aí da temporada. Tem o Brasileiro de Aspirantes, o trabalho, esse projeto que vocês têm e o trabalho com esse grupo. O primeiro desafio é esse. Nós vamos iniciar o Brasileiro de Aspirantes, dia 23 de maio, né? Estamos aguardando ainda a definição da tabela da CBF. Então, iniciei o trabalho na segunda-feira, temos mais 3 semanas aí de approach, né, de visualizar quem vai ser o nosso grupo. Ainda estamos naquela de observar alguns jogadores, visualizar a captação, né, se vai vir, se vai contratar, se não vai, identificar quem vai sair para outros clubes emprestado ou vai permanecer na nossa equipe de transição. E dar o pontapé inicial em campeonato, né, em competição, para visualizar também os jogadores jogando, que é o mais importante. Dado, muito obrigada por ter vindo depois do jogo aqui no programa. Boa noite para você. Muito obrigado, eu que agradeço também a participação com o Elton, né? Foi muito bacana o bate-papo. Uma boa noite a você e a todos de casa. Elton, no domingo, esse é o último domingo. Então a gente se vê agora segunda-feira e durante a semana no TV Esporte. Né? São 20 anos de Cartão Verde e nós fazemos essa formação aqui desde 2017, né? Então, estamos fazendo essa transição de domingo para segunda-feira. É um desafio, porque a gente tem que manter a credibilidade, né? Manter a isenção, manter a tradição da marca Cartão Verde nesses últimos 20 anos. Então, nós dois, né, junto com toda a equipe da TVE, né, os câmeras, o pessoal que está lá em cima também, fazendo esse programa, essa responsabilidade muito grande de manter o bom nível do Cartão Verde às segundas-feiras. Então, não posso dizer até o próximo domingo, mas até a próxima segunda-feira, quando a gente vai falar muito do que aconteceu no fim de semana. E a gente vai preparar um programa bem bacana aí para você, para a gente já começar aí com aquele astral, aquele axé, tá bom? O Cartão Verde fica por aqui. E você, que foi nosso companheiro de todos os domingos, a gente traz essa novidade e está preparando algo muito especial aí para segunda-feira. Nossos encontros agora sempre na segunda, tá bom? Isso a partir do dia 6, que é a próxima segunda-feira, 7 da noite. Nosso programa também vai ganhar mais tempo, então a gente vai ter 1h15 de duração. Sempre começa às 7 horas. Então, você já sabe, a partir do dia 6 de maio, tô repetitiva, nosso encontro é segunda-feira. E obrigada pela companhia de todos os domingos. Já são alguns anos, já que eu nem lembro há quanto tempo que eu tô aqui todo domingo com vocês. Jamais faltei um domingo nesse encontro aqui que a gente tem, que vai passar a ser às segundas-feiras. Então, tchau. Até amanhã no TV Esporte, ao meio-dia, ao vivo. E bom restinho de domingo para você.